Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 24 de junho, é o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus te abençoe mais esse dia. O Senhor está conosco, Ele nos abençoará. E o tema da mensagem, planos acima de nosso entendimento. Vivemos pensando sobre tantas coisas nessa vida e nem sempre chegaremos a respostas satisfatórias, pois nossa visão sempre será limitada diante do projeto maior de Deus. Pedro sentiu na pele a dureza de um pensar somente com a visão limitada, afinal, ele não teria capacidade, como também nós não temos, de compreender o grande projeto cósmico que Deus está trabalhando em prol de todos os que nele creem. Após ser elogiado pelo Senhor Jesus por sua declaração de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, Pedro vai das nuvens ao abismo, assim podemos dizer, diante da repreensão que recebeu por querer dizer o que Deus pode ou não fazer. No Evangelho de Mateus, após o Senhor Jesus revelar claramente aos discípulos ser o Messias, chega a hora de revelar também o plano de Deus, que era diferente do que eles estavam esperando. Em vez da imediata instauração do reino de Deus na terra e a redenção de Israel, seria o sofrimento na cruz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21. Este plano não fazia parte do que os discípulos esperavam, embora o Senhor Jesus Cristo falasse sobre a ressurreição. O que calou na mente dos discípulos é que ele iria sofrer muitas coisas e ser inclusive morto. Os discípulos ficaram chocados com essa afirmação. Afinal, eles viviam até mesmo já planejando quem sentaria ao lado de Jesus quando ele estivesse reinando. Os nossos projetos sempre irão contemplar situações favoráveis, alegrias, conquistas. Não queremos colocar o sofrimento no meio do que sonhamos, mas foi justamente isso que Jesus disse que iria acontecer. Antes da glória, viria o sofrimento. Pedro, sempre ousado, sempre como aquele aluno na classe que, diante da pergunta do professor, é o primeiro a levantar a mão, vê que não era esse o plano que Jesus deveria ter e diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 22. Pedro chama Jesus à parte, longe dos demais discípulos, e passa a dar uma repreensão no próprio Deus. Essa atitude não é a única de Pedro. Não é a única de Pedro. Você já não se pegou alguma vez pensando que poderia ensinar a Deus? Temos uma dificuldade muito grande em entendermos nossa limitação, entendermos que nossa vida aqui, nesse plano em que estamos, não alcança a dimensão divina. Necessário termos a sabedoria de nos dobrarmos diante da sabedoria infindável de Deus. Porém, muitos se acham tão pensadores, tão sábios, que acham que podem julgar a Deus pelos seus conceitos finitos. Só podemos realmente termos sabedoria espiritual nos colocando na nossa posição de criaturas e crendo em Deus. Afinal de contas, Ele é Deus e tem um total domínio e entendimento sobre tudo. Mas para Pedro, que amava o Senhor Jesus, vê-lo sofrer e ser morto estava fora de questão. Pedro nem lembrava que Jesus falou que iria ressuscitar. A glória da ressurreição estava na mente de Pedro, ofuscada pelo sofrimento que iria vir antes. Só que Pedro tinha uma visão limitada. Sua mente não entendia naquele momento que tudo que Jesus iria passar não era por motivos fúteis, mas sim para a própria salvação de Pedro e de todo aquele que crê. Ou seja, o sofrimento do Senhor Jesus, sua morte, era necessária para a nossa salvação. Naquele momento em que Pedro repreende o Senhor Jesus, Pedro
sem saber, estava colocando que o plano de Deus não era bom e que Jesus deveria declinar e tomar outra atitude. Na verdade, o maligno estava novamente presente, usando as palavras de Pedro para demover Jesus de sua missão, a cruz. Diante disso, não sobrou nenhuma alternativa ao Senhor Jesus, a não ser dar uma dura repreensão em Pedro. Lemos, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 23. Pedro não sabia. Pensou em estar fazendo o certo, quando na verdade estava fazendo o errado. Desistir da cruz não era a missão do Senhor Jesus Cristo, mas com certeza era uma tentação que ganhou fortes proporções nas palavras de Pedro. Jesus reage de forma dura contra essa palavra. Percebe o diabo trazendo seus planos em oposição a Deus e usando um dos discípulos que mais Jesus tinha apreço, que era Pedro. Mas o que Jesus diz a Pedro é uma revelação a todos nós, a revelação de que os planos de Deus estão acima do nosso entendimento. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, fecha aspas. Hoje nós temos o entendimento sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Pedro, após a ressurreição do Senhor, Jesus também entendeu e disse em uma de suas cartas: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. A grande lição de toda essa passagem para nós é que não venhamos a deixar os caminhos de Deus por situações que não entendemos. Apenas permaneçamos pela fé, pois no momento, diante do desconhecido, julgamentos que possam parecer certos, mas que coloquem em dúvida o amor e amparo de Deus, pode ter certeza. São pensamentos errados e têm sua origem no maligno, que quer te ver longe de Deus. A cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a falência de toda lógica humana diante do plano maior de Deus. Se estivéssemos há 2000 anos testemunhando de forma ocular os acontecimentos do julgamento e crucificação, iríamos pensar em muitas coisas, mas jamais iríamos imaginar que tudo aquilo era a maior demonstração de poder, sabedoria e amor de Deus por toda a humanidade. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19 a 25. O Senhor Jesus Cristo na cruz, aos olhos humanos, seria um sinal de fraqueza, de derrota, mas foi a maior demonstração de poder. Pois Jesus, com um mero levantar de mãos, com um pensamento, faria com que caíssem mortos todos os seus algozes. Mas Jesus venceu e deu a maior demonstração de poder, o poder do amor, de entregar sua própria vida. Por isso a vitória de Jesus passa a ser a nossa, quando confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Pois quando fazemos isso, deixamos de cogitar das coisas dos homens e passamos a crer no plano de Deus. Glória a Deus. Você agora quer crer na loucura
né, entre aspas, loucura de Deus? Quer agora se render ao maior amor que existe? O amor da entrega de Jesus pela tua vida? Se quiser, ore comigo agora e receba o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Oremos, meu Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e poderosamente convencido pelo Espírito Santo, eu me rendo à tua sabedoria. Dobro os joelhos do meu coração a ti e peço que tenha misericórdia por todas as vezes que eu errar e pensar que sei de alguma coisa, pois só tu és Deus, só tu tens toda a sabedoria e domínio. Eu quero andar contigo e estar em teu reino. Em nome do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos do Senhor estão acima do nosso entendimento. Eles não compreenderam também que Jesus tinha que sofrer, morrer na cruz, mas tudo isso era o preço pela nossa salvação. Então confiemos no Senhor, confiemos em Deus, o adoremos, louvemos e saibamos que o Senhor, Ele conhece tudo, então Ele tem a visão completa. Cabe a nós simplesmente crer e descansar. Amém? O devocional do Peregrino fica por aqui. Peregrino rumo ao céu. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, à noite. A reflexão da noite. Tenha uma sexta abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau.